O sonho da terceira atenção. Os mestres. O sonho da segunda atenção termina quando algo muito importante acontece em nossa vida. Uma coisa chamada de o julgamento final. Essa é a última vez que nos julgamos a nós mesmos ou a qualquer outra pessoa. É o dia em que nos aceitamos do jeito que somos e aceitamos os outros como eles são. Quando chega o dia do julgamento final, a guerra em nossa cabeça acabou e o sonho da terceira atenção começa. E esse será o fim do nosso mundo, mas também o começo dele. Porque não estamos mais no sonho dos guerreiros, estamos no mundo superior, ou o que chamo de o sonho dos mestres. Os mestres são antigos guerreiros, venceram a guerra pessoal deles e estão em paz. O sonho dos mestres é de verdade, um sonho de respeito, um sonho cheio de amor e de alegria. É um playground da vida, é o que nós devemos viver, e só a consciência pode nos levar a um lugar como esse. Muitas religiões falam de julgamento ou juízo final, como se ele fosse uma punição para todos os pecadores. Elas o escrevem como o dia em que Deus chegará e nos julgará, destruindo todos os pecadores. Isso não é verdade. O julgamento final é uma carta do tarô, que é uma antiga mitologia egípcia. Quando as escolas esotéricas falam do julgamento final, significa que nós mal podemos esperar por esse dia, porque nele os mortos sairão das covas, o que quer dizer que nós ressuscitaremos. É o dia em que recuperaremos a consciência e acordaremos do sonho do mundo inferior. É o dia em que não teremos mais medo de estarmos vivos. É aí que nós voltamos ao nosso verdadeiro estado, ao nosso eu divino, onde sentimos uma comunhão de amor com tudo o que existe. A ressurreição é um conceito magnífico das escolas esotéricas do mundo inteiro. Uma vez que você tenha consciência de que quase tudo o que aprendeu por meio dos símbolos não é verdade, a única coisa que resta é curtir a vida, e isso é ressurreição. Quando você dá um sentido a tudo por meio de símbolos, sua atenção é dispersada por muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você tira o significado de todas as coisas, fica em comunhão e se torna todo seu outra vez. Você torna-se o único ser vivo que existe. Não há diferença entre você e qualquer estrela do céu, ou entre você e qualquer pedra no deserto. Tudo o que existe no mundo é parte do único ser vivo que existe. Quando você experimenta essa verdade, mesmo que por apenas um momento, toda a estrutura de seu sistema de crenças desaparece e você passa a estar naquele maravilhoso sonho do paraíso. Hoje pode ser um dia igual a qualquer outro, ou um dia de celebração, o dia de sua ressurreição, o dia em que você muda o seu mundo ao voltar para a vida. Pode ser o dia em que o verdadeiro você sai da cova de acreditar que você é o que pensa ser e passa a ser quem você realmente é. No sonho da terceira atenção, você finalmente tem a consciência de saber o que é, mas sem o uso de palavras. E como não há palavras para explicar o que é, você retorna à paz, ao lugar onde não precisa de palavras para saber o que é. Isso é o que os mestres das filosofias esotéricas revelam aos seus aprendizes. O ponto mais alto que se pode alcançar é quando você vai além dos símbolos e se torna uno com a vida e com Deus. As antigas religiões defendem que ninguém pode dizer o nome de Deus, o que está absolutamente certo, porque não há um símbolo para descrever Deus.
A única maneira de conhecê-lo é sendo o próprio. Quando você se torna Deus, diz: "Ah, é por isso que eu não conseguia aprender o símbolo." A verdade é que não sabemos o nome daquele que nos criou. A palavra Deus é apenas um símbolo que representa o que realmente existe. E evito usar esta palavra porque é um símbolo que tem sido muito distorcido. Se utilizarmos símbolos para descrever Deus, precisaremos concordar quanto ao significado desses símbolos. E aí, que ponto de vista adotaremos? Existem bilhões de pontos de vista diferentes. Como artista, dou o melhor de mim para pintar Deus com palavras, e é a única coisa que eu posso oferecer. Uma imagem de Deus a partir do meu ponto de vista. Qualquer coisa que eu diga, evidentemente, será só uma história, que só é verdadeira para mim. E talvez isso faça sentido para você ou não, mas pelo menos você terá uma ideia do meu ponto de vista pessoal. O sonho dos mestres é um pouco difícil de explicar, porque o verdadeiro ensinamento não se dá com palavras, mas sim com a presença. Se você pudesse sentir a presença de um mestre, aprenderia muito mais do que seria possível com palavras. Estas não podem expressar nem mesmo um pedacinho da experiência, mas, se você usar a imaginação, as palavras podem levá-lo a um lugar onde você possa ter a própria experiência. E essa é a minha intenção agora, para que você amplie sua consciência a tal ponto que possa perceber quem você realmente é, onde você possa sentir o que realmente é. Em vez de usar palavras, talvez uma maneira melhor seja colocar você frente a frente com Deus, de modo que possa vê-lo. E se você ficar frente a frente com Ele, verá a você mesmo. Acredite ou não, mas você verá a si mesmo, porque você é a manifestação de Deus. E se você pudesse enxergar o que está movendo o seu corpo, então estaria vendo o verdadeiro Deus. Olhe para sua mão, movimente os dedos. A força que os move é aquilo que os toltecas chamam de intenção e o que eu chamo de vida, infinito ou Deus. A intenção é o único ser vivo que existe e a força que move tudo. Você não é os seus dedos, você é a força que os move. Os dedos lhe obedecem, você pode dar a explicação que quiser. Isso é meu cérebro, os meus nervos. Mas se for em busca da verdade, saberá que a força que move os seus dedos é a mesma que faz você sonhar, que faz uma flor desabrochar, que move o vento ou cria um tornado, que faz as estrelas se movimentar através do universo, ou faz os elétrons se moverem ao redor dos átomos. Só existe um ser vivo, e você é este ser. Você é a força que se manifesta de infinitas maneiras ao longo de todos os universos. A primeira manifestação desta força é a luz, ou a energia, que são a mesma coisa. E tudo é criado por intermédio dessa energia. Os cientistas sabem que tudo é feito de energia e como existe apenas uma força no universo que a cria. Nesse ponto, a ciência e a religião se unem e conseguimos entender que somos Deus porque somos luz. Isso é o que somos. Isso é o que tudo é, em bilhões e bilhões de frequências ou manifestações diferentes de luz. E juntas, todas essas diferentes frequências criam uma única luz. A intenção é a força que gera a luz. E podemos dizer que a luz é a mensageira da intenção, porque ela carrega a mensagem da vida por toda parte. A luz tem todas as informações para criar tudo o que existe, inclusive qualquer tipo de vida. Pessoas, macacos, cachorros, árvores, qualquer coisa.
Todas as espécies de vida no planeta Terra são criadas a partir de um raio ou frequência de luz específicos que os cientistas chamam de DNA. E a diferença entre os DNAs em si pode ser mínima, mas em sua manifestação, essa pode ser a diferença entre um ser humano e um macaco, ou um ser humano e um jaguar, ou um ser humano e uma árvore. A luz tem muitas propriedades. Ela é viva, é um ser vivo e é extremamente inteligente. Está sempre criando, transformando tudo o tempo todo e não pode ser destruída. A luz está em toda parte e tudo está cheio de luz, mas nós não podemos vê-la, a não ser que ela seja refletida pela matéria. Se mandarmos um objeto para o espaço a partir do planeta Terra, podemos ver este objeto porque ele está refletindo a luz. Não há espaço vazio entre as estrelas, entre as galáxias e entre todos os universos, o que significa que todos os universos são conectados. Você é o universo inteiro. A Terra é outro universo. O Sol e os planetas que orbitam em volta dele são outro universo. Todos os sistemas solares juntos criam outro universo e podemos seguir desse jeito em diante até vermos apenas um ser vivo composto de bilhões e bilhões de diferentes seres vivos. Todo ser vivo é protegido pela força que chamamos de alma. A alma é a força que junta o universo inteiro e reconhece a totalidade desse ser. A alma torna a matéria impenetrável, ou seja, ela cria o que parece ser uma divisão entre os seres. A alma dá forma a tudo. Sem esta força, não haveria diferença entre você e uma flor, um peixe ou um passarinho. Sua alma nasceu no momento de sua concepção e ela reconhece todos os elementos em si mesma. Cada molécula, cada célula, cada órgão do ser humano. Sua alma reconhece tudo o que pertence ao seu universo e rejeita tudo aquilo que não pertence. No sonho da terceira tensão, você está ciente de que seu corpo é um universo completo composto por bilhões de seres vivos, feitos de átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e sistemas, até o universo se tornar um. E do ponto de vista da mente, parece que só existe um ponto de vista, aquele que está por trás de seus olhos. Mas se você se aprofundar na consciência, verá que cada átomo do teu corpo tem um ponto de vista pessoal, porque cada átomo é vivo. Cada átomo é um universo inteiro. Ele não é diferente de um sistema solar em miniatura, com planetas e estrelas. O que todos os universos têm em comum é que cada um está vivo por causa da força total do infinito. Você, esta força, está vivo. Você é o poder total. Você é verdade. Você é real. Tudo mais, inclusive tudo o que você sabe por meio de símbolos, não é verdade. Não é real. É uma ilusão. E ela é bonita. A luz não é apenas inteligente, ela tem memória. Ela cria uma imagem de si mesma, ela cria todo um mundo de ilusão e passa a ser a sua mente, a maneira como você sonha. Seus sonhos não são matéria, mas um reflexo dela. E esse reflexo existe na matéria que chamamos de cérebro. O cérebro não passa de um espelho. E como dissemos antes, se você se olhar num espelho, estará encarando sua própria mente, o próprio sonho. Na primeira vez que você abre os olhos, começa a perceber a luz que passa a ser a sua professora. A luz projeta informações em seus olhos que você não entende, mas você foi feito para perceber a luz e para se unir a ela, porque a luz é a sua outra metade. E como você, a luz, está sempre criando, transformando e evoluindo.
A luz vai direto ao seu cérebro e o rearruma de modo a modificar você, que é uma realidade virtual, e fazer de você um reflexo melhor dela mesma. Quando a luz está modificando seu cérebro, ele próprio está modificando a fábrica de Deus, o DNA, para o próximo possível ser humano que possa surgir de você. E assim como seu corpo dispõe de muitos órgãos diferentes, cérebro, coração, pulmões, fígado, estômago, pele, que juntos criam você, uma totalidade, cada órgão de seu corpo é composto por diferentes tipos de células que formam este órgão. Será que as células sabem que todas elas juntas integram apenas um ser vivo que vem a ser você? Será que nós, seres humanos, sabemos que todos formamos apenas um ser vivo, que é a humanidade? Você está cercado por bilhões de seres humanos. Assim como você, eles foram programados para serem humanos. Homens ou mulheres, você os reconhece. Sabe que são como você. Você sabe disso. Mas o que você talvez não saiba é que nós somos um órgão do lindo planeta Terra. O planeta Terra está vivo. É um ser vivo. E a humanidade inteira trabalha para o planeta como sendo um órgão desse ser vivo. As florestas são outro órgão, a atmosfera outro órgão. Cada espécie é um. E todos nós trabalhamos juntos para criar um equilíbrio, que é o metabolismo do planeta Terra. Toda a humanidade é apenas um ser vivo, e isso não é apenas mais uma teoria. Nós, seres humanos, moramos juntos. Temos o mesmo tipo de corpo, de mente, temos as mesmas necessidades. Criamos todos esses símbolos para nos entender. Homens ou mulheres, vítimas, guerreiros ou mestres, somos todos iguais. Nenhum ser humano é melhor ou pior que outro. Nenhum ser humano é melhor ou pior que qualquer coisa que exista ao redor do universo. Em nível mais profundo de nosso ser, não há diferença entre um ser humano e um cachorro, uma mosca ou uma flor. Nós somos iguais, vivemos no mesmo lugar e não importa de onde vem a nossa história. Não faz diferença se somos cristãos, budistas, muçulmanos ou hindus. Nós viemos do mesmo lugar e é para lá que vamos voltar. O infinito cria tudo o que existe e quando o ciclo termina, tudo retorna ao infinito. É óbvio que o corpo morre, já que ele é mortal, mas você, a forma, é imortal. Nesta forma que a mente vive, a única coisa que morre são as mentiras. No Egito Antigo dizia-se: se o seu coração for mais leve que uma pluma quando você morrer, então seja bem-vindo ao paraíso. Se o seu coração for mais pesado que uma pluma, então você não pode ir para o paraíso. As mentiras não podem voltar a ter poder, mas a verdade retorna ao poder, porque ela é um reflexo do poder do infinito. A pergunta passa a ser: qual é o peso de suas mentiras? O seu coração está sobrecarregado de raiva, de medo, de culpa, de remorso? No sonho da terceira atenção, a verdade já destruiu todas as mentiras e a única coisa que sobrevive é a verdade, o que significa o verdadeiro você. Você é a força. Você é a vida, que é a verdade. E a partir deste ponto, o seu sonho se transforma em paraíso. O seu sonho vira uma bela obra de arte, uma bela obra de amor. Isso leva ao terceiro domínio dos toltecas, que é o domínio do amor, ou o que também chamamos de domínio da intenção ou da fé. Prefiro chamar o domínio da fé,
porque é nele que você confia em si mesmo, o que significa perceber o poder que você tem. Os poderes da intenção, da vida, de acreditar, da fé, do amor. Obviamente, todos eles são o mesmo poder. São o poder total. No momento em que você domina a fé, vive sua vida com amor, porque você é o amor. E isso é maravilhoso. Nesse momento, você aceita completamente o seu corpo, suas emoções, sua vida, sua história. Você se respeita, respeita todos os artistas, todos os seus irmãos e irmãs, respeita toda a criação. Você se ama incondicionalmente e não tem medo de expressar esse amor e dizer "eu te amo" para os outros. Quando domina a fé, quando vive sua vida com amor, passa a ver o seu amor refletido em cada personagem coadjuvante de sua história, amando-os incondicionalmente, da mesma maneira que ama a si mesmo. Isso muda sua relação com o resto dos seres humanos, faz com que seja totalmente impessoal. Você não precisa de motivos para amar ou não amar alguém. Você sequer faz a opção de amar, porque o amor é a sua natureza. O amor emana de você, como a luz emana do sol. Sua natureza inteira está emanando, do jeito que é, sem expectativas. O seu amor não tem nada a ver com as palavras em sua cabeça. Não existem histórias. Trata-se de uma experiência que chamamos de comunhão, o que significa ter a mesma frequência, a mesma vibração do amor. Era assim que você costumava ser antes de aprender a falar, porque você evoluiu das profundezas do inferno, do sonho da primeira tensão, em direção a um sonho melhor, o sonho da segunda tensão, até sonhar o sonho da terceira tensão, que é quando você sabe que tudo aquilo que está vendo e sonhando é uma realidade virtual feita de luz. Por milhares de anos, as pessoas souberam que existem 3 mundos dentro de todos os seres humanos. Em quase todas as filosofias e mitologias, encontramos gente que dividiu tudo em 3 mundos, mas chamaram-nos de nomes diferentes, utilizando símbolos diferentes para descrevê-los. Como nós vimos na tradição dos artistas, ou seja, dos toltecas, esses 3 mundos são conhecidos como o sonho da primeira tensão, o sonho da segunda tensão e o sonho da terceira tensão. Na Grécia e no Egito eram conhecidos como o mundo inferior, o mundo e o mundo superior. Na tradição cristã, são chamados de inferno, purgatório e paraíso. O conceito de mundo que temos hoje é, de muitas maneiras, diferente daquele que as pessoas conheciam há milhares de anos. Para elas, o mundo não era o planeta. O mundo era tudo aquilo que podemos perceber, tudo o que nós conhecemos. É por isso que se dizia que cada cabeça era um mundo, porque cada um de nós cria um mundo inteiro na própria cabeça, e nós vivemos nesse mundo. A maioria dos seres humanos vive no sonho da primeira tensão, o mundo inferior. Outra parte considerável da humanidade vive no sonho da segunda tensão, o mundo dos guerreiros. E é por causa dele que a humanidade está caminhando na direção certa, evoluindo do jeito que está. Nós geralmente acreditamos que o mundo superior é repleto de bondade e que o mundo inferior é completamente marcado pelo medo e pela maldade. Mas isso não é exatamente verdade. Os 3 mundos existem em cada ser humano. Nós trazemos o mundo inferior, assim como o mundo superior dentro de nós. No mundo inferior existe um infinito inteiro e no superior também. Ambos se encontram no mundo que é onde vivemos. O caminho para o mundo inferior se torna uma opção,
assim como foi o caminho para o mundo superior. No sonho dos mestres, temos consciência de que fazer uma escolha é dispor de um poder em nossas mãos. Controlamos todo o nosso sonho fazendo escolhas, sendo que cada uma delas tem suas consequências e um mestre dos sonhos está ciente de quais são. Fazer uma escolha pode abrir muitas portas, assim como pode fechar outras. Não fazer escolha alguma também é uma opção que nós podemos ter, mas ao fazê-las, podemos dominar a arte dos sonhos e criar a vida mais bonita possível. Qualquer um pode ser um grande artista dos sonhos, mas o domínio chega quando obtemos controle absoluto sobre o nosso sonho, o que equivale a dizer que nós recuperamos o controle de nossa atenção. Quando dominamos a atenção, nós de fato dominamos a intenção, o que significa termos controle absoluto sobre nossas escolhas. O sonho de nossa vida vai para onde quer que nós o levemos. No sonho comum da maioria dos seres humanos, o sistema de crenças controla a atenção. E como nosso poder pessoal, nosso arbítrio é fraco. Qualquer um pode chamar nossa atenção e incutir uma opinião em nossa mente. O arbítrio, ou a intenção, é a força que pode mover o que existe, ou apenas mudar direção. É o que segura e movimenta a atenção. Uma vez que tenhamos poder suficiente para usar o nosso arbítrio, ganharemos o controle da atenção. E então, podemos finalmente adquirir o controle de nossas crenças e ganhar a guerra pelo controle de nosso sonho. No sonho da terceira atenção, não estamos colocando nossa atenção sobre a vida. Nós somos a vida. Somos a força, somos a intenção e a intenção controla a atenção. O sonho da terceira atenção é o da pura intenção. Nós nos tornamos conscientes de que somos vida, não só como conceito, mas como ação, como consciência total. Agora podemos ver com os olhos da verdade, e esse é um ponto de vista completamente diferente. Na primeira vez que você aprende a sonhar, seu sistema de crenças cria milhões de pequenas barreiras para a verdade. Quando a estrutura de seu sistema de crenças não existe mais, você retira as barreiras e não vê apenas um ponto de vista. Há muitos pontos de vista que você pode ver ao mesmo tempo. Você se vê não só do ponto de vista de um ser humano, mas do ponto de vista de uma força. Você se vê não só como uma força, mas como uma manifestação dela. Você sabe que é luz, que é apenas uma imagem na luz. Eu uso a sua atenção para testemunhar o sonho do ponto de vista da luz. Você não enxerga mais aquilo que está externo a você como se fosse separado de si. Você sente seu eu inteiro em tudo que existe. Você se sente como o único ser vivo que existe, e não é apenas uma questão de sentir isso. Você sabe. Como dissemos antes, você compreende o que é, mas não em palavras. Não precisa de símbolos. Se usá-los para entender o que é, pode se perder neles enquanto tenta se entender. Você se chama de humano e talvez se identifique com esse símbolo, mas na China, você não é um ser humano. Nos Estados Unidos, você não é um humano. Na Alemanha, você não é um humano. Humano é só um símbolo. E qual o significado dele? Você poderia escrever um livro inteiro e usar milhares de símbolos para descrever o significado de humano. E mesmo assim, algo ainda estaria de fora. E isso é só um símbolo. Usar símbolos para compreender o que se é não faz o menor sentido. O que quer que você pense que é, nunca será a verdade, porque os símbolos não são a verdade. Se você disser para um gato,
"Ô, seu cachorro", ele não vai dar a mínima, não responderá de volta. Se você disser a alguém, "Ô, seu cachorro", ele com certeza retrucará, "Eu não sou cachorro". Algumas podem ficar ofendidas, outras podem rir. Será trágico para algumas e cômico para as outras, porque estamos lidando com diferentes pontos de vista. Os animais precisam conhecer os símbolos daquilo que eles são? Bem, eles não conhecem e não se importam. Eles simplesmente são e não precisam de símbolos para justificar sua existência. Se alguém me perguntar o que sou, posso responder: sou um ser humano, sou um homem, sou feito de energia, sou pai, sou médico. Posso me valer de símbolos para identificar e justificar quem eu sou, para tentar me entender. Mas os símbolos, na verdade, não significam nada. A verdade é que eu não sei quem sou. A única coisa que sei é que eu sou. Estou vivo e você pode me tocar. Estou sonhando e tenho consciência disso. Fora isso, nada mais é importante, porque tudo o mais é apenas uma história. Os símbolos nunca me dirão quem eu sou ou de onde venho, e isso não é importante, porque eu voltarei para lá de qualquer jeito. É por isso que um dos meus maiores heróis é o personagem de desenho animado Marinheiro Popeye, que diz: "Eu sou o que eu sou, e isso é tudo que sou". Isso é sabedoria. É a completa aceitação, que indica respeito total por aquilo que sou, pois sou a verdade. Talvez o que eu diga não seja verdade, mas eu sou a verdade. E o mesmo vale para você. Você está vivo. Você existe. Isso é verdade. Mas o que você é? A verdade é que você não sabe. Você só sabe o que acredita ser. Sabe o que aprendeu que você é? O que disseram que você é? O que você finge ser? A maneira como deseja ser visto pelas outras pessoas e, para você, isso pode ser verdade. Mas será que é realmente verdade que você é o que diz ser? Acho que não. O que quer que você diga sobre si mesmo é mera simbologia e é completamente distorcido pelas suas crenças. Quando você finalmente se vê sem todo o conhecimento que acumulou, o resultado é: eu sou. Eu sou o que sou. Você é aquilo que é. E a aceitação completa do que quer que você seja é o que faz a diferença. Uma vez que você aceite completamente, estará pronto para aproveitar a vida. Não haverá mais julgamento. Não existirá mais culpa, nem vergonha, nem remorsos. Quando você deixa os símbolos de lado, o que resta é pura e simplesmente a verdade nua e crua. Você não precisa saber o que você é. E essa é a grande revelação. Você não precisa fingir ser aquilo que não é. Pode ser totalmente autêntico. E por causa disso, pode transmitir uma mensagem. É o verdadeiro você. A sua presença é a mensagem. É a mesma presença que você pode sentir quando seu primeiro filho nasce e você finalmente o segura nas mãos. Você consegue sentir a presença do divino sem entender nada, sem precisar de palavras. Todo bebê recém-nascido tem a mesma presença. É Deus, o infinito, um anjo encarnado. E nós somos programados para reagir à presença de um bebê. A criança não precisa dizer uma palavra. A presença dele já diz tudo. Já desperta a necessidade de dar, de proteger. Quando é o próprio bebê, esse instinto é ainda maior. E a presença é realmente incrível. Desperta sua generosidade e você simplesmente começa a dar ao seu filho sem esperar nada de volta. Isso acontece até talvez um determinado momento, quando a criança tiver crescido, parecendo ter perdido essa presença. Quando você nasceu,
sua presença era suficiente para despertar um instinto nas pessoas à sua volta de lhe dar atenção, lhe proteger e tentar entender as suas necessidades. Você ainda tem essa presença, mas ela foi reprimida há muito tempo. Está esperando para sair. Para realmente sentir a própria presença, precisa estar totalmente consciente. Precisa ver toda a sua criação de outro ponto de vista, de um lugar onde tudo seja simples. Quando você não está consciente, tudo parece totalmente ilógico, e o medo toma conta, criando o grande mitote. O quinto compromisso é uma parte importante de recuperação do que você é, uma vez que ele usa o poder da dúvida para quebrar todos os feitiços sobre os quais você tem estado. É uma intenção muito forte para usar sua magia a fim de recuperar a presença que perdeu há tanto tempo. Quando toda a sua atenção não está em sua história, você pode ver o que é real, pode sentir o que é real. Quando você não está possuído por uma simbologia, recupera a presença que tinha quando nasceu. As emoções das pessoas à sua volta respondem à sua presença. Aí, você dá aos outros a única coisa que realmente tem, que é a si próprio, a sua presença. E isso faz uma grande diferença. Mas isso só acontece quando você fica totalmente autêntico. Apenas imagine a voltar do jeito que era quando tinha acabado de nascer, antes de entender o significado de qualquer símbolo, antes de o conhecimento tomar conta de sua mente. Quando recupera sua presença, você fica igual a uma flor, ao vento, ao oceano, ao sol, à luz. Você é como você. Não há nada para justificar, nada em que acreditar. Você está aqui apenas para ser, por nenhuma razão. Você não tem missão alguma além de aproveitar a vida e ser feliz. A única coisa que precisa é apenas ser o verdadeiro você, ser autêntico, ser presença, ser felicidade, ser amor, ser alegria, ser você mesmo. Esta é a questão principal, e isso é sabedoria. Aqueles que ainda não são sábios procuram a perfeição. Estão procurando por Deus, estão à procura do paraíso, tentando encontrá-lo. Bem, não há com que se preocupar. Ele já está aqui. Tudo está dentro de você. Você não precisa procurar o paraíso. Você já o é. Não precisa procurar a felicidade. Você é a felicidade, onde quer que esteja. Você não precisa procurar a verdade, ou já sê-la. Você não precisa procurar a perfeição. Isso é uma ilusão. Não precisa buscar a si mesmo. Você nunca se abandonou. Não precisa procurar por Deus. Ele nunca lhe abandonou. Está sempre com você. Você está sempre consigo mesmo. Se não consegue ver Deus por toda parte, é porque sua atenção está concentrada naqueles deuses em que você realmente acredita. A presença do infinito está em todos os lugares, mas você está nas trevas, não consegue ver o que existe. E isso por só conseguir ver o próprio conhecimento. Você guia a sua criação através desse sonho, e quando sua sabedoria não consegue explicar o que está acontecendo em sua vida, você se sente ameaçado. Você só sabe o que quer saber, e seja lá o que ameace o seu conhecimento faz com que você se sinta inseguro. Mas vai chegar um momento em que você perceberá que o conhecimento não passa da descrição de um sonho. Você é incognoscível e está aqui apenas para estar neste momento, nesse sonho. Existência não tem qualquer coisa a ver com conhecimento. Não se trata de compreender. Você não precisa entender. Não tem a ver com aprender. Você está aqui para desaprender. Só isso. Até o dia que perceba que não sabe de nada. Você só sabe aquilo em que acredita, o que você aprendeu, só para descobrir
que não era verdade. Sócrates, um dos grandes filósofos de todos os tempos, demorou a vida inteira para chegar a ponto de dizer: quanto a mim, só sei que nada sei.